Bom dia, senhores. Retomando aqui a nossa sessão, a nona sessão, 10ª sessão ordinária virtual, do dia 9 de março, e vamos aqui à nossa pauta, dando continuidade, processo de recurso 1227/2015, auto-infração 2015, 03035, que é recorrente de CEL, de Bibi Serra, em julgado de distância, conselheiro relator, doutor Carlos Cevados PR, a indicação de parcial procedência do feito em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra ao doutor Pierre para o relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, conselheiras, o processo em tela trata da acusação de emissão de documentos fiscais em modelo que não seja legalmente exigido para a operação. Segundo a fiscalização, o contribuinte, que é o distribuidor de bebidas atacadistas, emitiu mais de 10% de suas notas fiscais para CPFs, certo? E que, portanto, ele teria que ser aplicado uma multa por ter emitido notas fiscais em desacordo com a legislação, tendo em vista o limite de 10% das notas para vendas no varejo. O contribuinte, em sua defesa, ele alega uma série de nulidades, alega que é atacadista e varejista, né? E diz que tem boa-fé, alega nulidade do auto de infração em razão de alguns argumentos. Eu vou passar, porque esses argumentos não vão influenciar no segundo grau, então eu vou passar ao largo. Ele faz esse tipo de alegação. Solicita a nulidade do auto de infração e a redução da penalidade prevista na legislação, certo? O julgador de primeiro grau, ele entendeu pela extinção do feito em razão da modificação da legislação que extingue a penalidade de emissão de documento fiscal para esse caso específico, o 123.3c, para o caso da emissão de documento fiscal de modelo que não seja o legalmente exigido. A emenda do julgador singular consta da seguinte maneira: emissão de documento. O contribuinte enquadrado como atacadista efetuou quase a totalidade de suas operações de venda para não contribuinte, razão da autuação, por ter sido as notas fiscais emitidas em modelo ou série que não era legalmente exigido para as operações. A auto-infração já era extinta em razão da falta de interesse processual, consoante o artigo 87, inciso 1, a linha A da Lei 15.614/2014, haja visto que a Lei número 16.258/2017 deixou de ficar o fato como infração. Revogação do artigo 123.3c da Lei 12.670/96, pela Lei 16.257/2017, a que se aplicar no caso disposto no artigo 105 e 106 do Código Tributário Nacional. Com a extinção do feito, o contribuinte não recorreu. A manutenção o parecer foi pela manutenção dessa extinção. No entanto, quando por ocasião do julgamento dessa Câmara, com quase essa composição aqui presente, se decidiu que não era o caso de extinção, e sim de se aplicar uma nova penalidade, sendo sugerida a aplicação do 123.3t. Só um momento, deixa eu ir para a decisão aqui da primeira coisa. Exato, 123.8d, outras penalidades. Em razão deste julgamento da primeira Câmara, que decidiu que não era o caso de extinção, o julgamento voltou para o primeiro grau. O primeiro grau realizou um novo julgamento, dessa vez aplicando o 123.8d, tendo em vista que o contribuinte emitiu essas notas, e como em razão da extinção da penalidade aplicada numa infração, deveria ser aplicada a penalidade para outras penalidades não tipificadas, aplicando o 123.8d, de acordo com a sugestão emitida por essa mesma Câmara. O contribuinte não recorreu desse... aliás, ele não recorreu desse julgamento, mas houve o recurso de ofício
e o processo, aí o parecer foi pela manutenção do julgamento de primeiro grau, nessa nova forma, dessa feita, dando parcial procedência, aplicando o 123.8D. É isso, senhores, é bem simples a questão de extinção ou não da aplicação da legislação anterior, já foi votada por nós, e agora seria a manutenção ou não do julgamento do primeiro grau pela parcial procedência com a aplicação do 103.8D. Apenas isso. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Matheus, eu não sei se acompanhou todo o relato, né, mas esse processo esteve aqui na Câmara em determinado 2019, retornou para um novo julgamento, que foi contrário à extinção, e agora penalidade do 123.8D, emitir documento diversos do indicado, né, do determinado pela legislação. Palavras do doutor Matheus Vieira. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, sempre atenta, ela fica prestando atenção o tempo todo, não desliga um pouquinho, muito bem. Doutor Carlos César Pierre, grande relator, mas depois desse relato não tem o que fazer não, Pierre. Realmente você esgotou a fala aqui, a Procuradoria não tem mais o que falar. Porque essa história de emitir documento fiscal em série, que não seja aquela indicada para a operação, isso deixou de ser infração prevista na legislação, uma infração específica, né? Razão pela qual, na época, essa Câmara determinou o retorno e foi proferido um novo julgamento com a aplicação de outras faltas não previstas na legislação, que corresponde a uma... É só um alerta, presta atenção, contribuinte, olha, é um valor simbólico só, mas só para dizer, você tem que proceder, apesar de não ter uma penalidade muito gravosa para esse tipo de conduta, mas, no entanto, você tem que fazer o que a legislação diz e tal, né? Razão pela qual, senhor presidente, sem mais delongas, a Procuradoria entende, sim, que deve ser mantido a decisão singular de aplicação dessa pequena sanção, outras faltas não previstas na legislação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre. Não é bem uma discussão, senhor presidente. Bom, a realidade é o seguinte, não obstante minha posição, a minha opinião pessoal da extinção do feito, essa matéria já foi julgada por essa Câmara. Pelo voto de qualidade se decidiu que não era caso de extinção. Então, isso está superado. Foi aplicado a multa, que, se eu não me engano, seria uma das menores. Nós não tem como modificar essa multa para uma maior, que seria reformar impédios. Então, no meu entendimento, não há o que fazer, manter o julgamento de primeiro grau da forma que está, negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão imparcial para o provimento da decisão de primeiro grau. É isso. Senhores, obrigado, doutor Pierre. Algum conselheiro quer se manifestar ainda? Falar da internet agora deu uma queda na minha internet, mas vamos lá. Não tem nenhuma discussão, o doutor Pierre já votou conhecer, né, para manter a decisão de primeira instância, é isso? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame, nega provimento para confirmar a parcial procedência, de acordo com a decisão de primeira instância e com o parecer e manifestação da douta PGE. Vamos agora para o último processo da pauta, processo de recurso 4045-2014, auto de infração 2014, 12327, frigorífico Amontada Limitada, em que recorrente e recorrido será o julgamento de primeira instância, doutor Carlos César Quadros Pierre, é o conselheiro relator, e já passo a palavra para o seu relato. Só um momento, senhor presidente, estou abrindo aqui o relatório. Senhores, trata o presente auto da acusação de falta de recolhimento do imposto de todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, nas provas dos fatos argumentados.
as informações obtidas na DIEF, as notas fiscais emitidas e destinadas a demais sistema de Cefaz, constatando uma falta de recolhimento de ICMS na apuração mensal, valor de 278 mil. Tinha uma coisa que eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver. É só isso, falta de recolhimento. No ano de 2010, constatando que a DIEF, verificando a DIEF e a FD enviada no ano de 2010, constatando que a DIEF está bem mais completa que os dados informados na FD. Além disso, com a publicação do decreto 31.534 de 2014, artigo 1º, a exigência da FD tornou-se desnecessária no período de 2009 a 2011. Solicitou uma série de documentações do contribuinte, o contribuinte apresentou, e ele verificou. Eu estou confundindo com o outro que eu analisei ontem. Desculpe, presidente. Era uma questão de ser, esse aqui não é, não. Então, nas saídas, bem como das referentes. Então, ele apurou nas saídas utilidades de dados informados nas notas fiscais eletrônicas, bem como os dados referentes a várias informadas na ESP. Enfim, refeita a apuração do CMS, planilha Alex, gravado em CD, encontramos uma falta de recolhimento de 278.483 referente ao ICMS apurado mensalmente. O contribuinte apresentou uma impugnação alegando em simples nulidade. O auditor fazendário postou aviso de recebimento. Entretanto, não teve nem mesmo o cuidado de anexar os documentos enviados ao contribuinte via R, que contém uma auto-infração lavada, dificultando a defesa. Os documentos acostados conforme discriminado em informações complementares do auto-infração são incompletos, conforme pode ser observado em uma simples tela do sistema de gerência. Ele afirma que a documentação que foi anexada para ele não possibilitava a defesa. Há um cerceamento de direito de defesa. A metodologia adotada, bem como a indicação parcial da planilha, não tem consistência fática e legal. Ele entende que eu não entendi essa alegação dele aqui, porque há a planilha com todas as informações. A metodologia adotada, bem como a indicação parcial de planilhas, não tem consistência fática. No mérito, que ele compra os produtos com ICMS pago na fonte ou por substituição nas entradas. Isso poderia ser verificado pela perícia, que já deveria ser chamada para a discussão. Então, ele pede a nulidade, a improcedência, a realização de perícia. A julgadora de primeiro grau fez solicitação da perícia nas folhas 40 e 41, apresentando os seguintes requisitos: intimar o contribuinte para apresentar notas fiscais relativas ao exercício 2010, considerar o saldo credor informado no DIEF 2009, verificar a proporcionalidade entre operações de entradas e saídas internas de produtos da cesta básica, visando a causa de crédito pertinente a essas operações, elaborar nova apuração de CMS. Interessante isso aqui, verificar a proporcionalidade entre operações de entrada e a glosa de crédito de cesta básica. A célula de perícia e diligências, por meio do laudo pericial, informou que o prazo para entrega da documentação expirou e foi intimado e entregou a documentação. Atendida do pedido, considerando na conta gráfica contribuinte exercício 2010, o saldo credor de ICMS informado na DIEF 2009, 92 mil. Em suma, a perícia baixou a falta de recolhimento para 185.904,53. A julgadora de primeiro grau entendeu pela parcial procedência, pela falta de recolhimento, mantendo o valor da perícia de 185 mil da falta de recolhimento do ICMS. A assessoria processual tributária, em seu parecer por conhecimento do exame necessário para alegar prolimento, confirmar o julgamento de primeira instância. E não houve recurso do contribuinte contra essa decisão de primeiro grau, apenas há o recurso de ofício contra essa diminuição com base na perícia. É isso, senhores. Eu entendo que esse caso também, ante a falta de recurso voluntário, o contribuinte foi devidamente intimado via edital e destaco que houve a baixa de ofício desse contribuinte, portanto, a citação editalícia é válida. É isso. Obrigado, doutor Pierre, pelo relato objetivo. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, mais uma vez, doutora Eva. Bem,
A atividade da empresa, ela comercializa produtos sujeitos à substituição tributária e produtos da cesta básica. Os produtos sujeitos à substituição tributária, ela efetua o pagamento e não tem mais débito na saída. Mas em relação aos produtos da cesta básica, ela deve se creditar proporcionalmente à alíquota dos produtos da cesta básica, que tem uma redução de 58,82%. E ela havia se creditado do ICMS na aquisição desse produto, na sua integralidade, sem a redução proporcional. E o agente fiscal não fez essa proporcionalidade por ocasião da auditoria, da ação fiscal, mas foi realizada a perícia, foi feita a proporcionalidade em relação à apuração dos créditos. E quando foi feita a apuração, essa proporcionalidade, houve a redução do ICMS devido nessas operações realizadas pela empresa no período fiscalizado para o valor aí consignado de 100 e poucos bi. Houve a redução efetiva do crédito tributário. E como a empresa não apresentou nenhum recurso em relação a isso, né, não tem nenhum elemento novo que possa modificar o resultado do julgamento singular, a manifestação da Procuradoria no sentido de que seja confirmado o julgamento singular pela parcial procedência da acusação fiscal. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Doutor Pierre. Olha, meu entendimento é que o julgador de primeiro grau jamais poderia determinar a exclusão dos créditos de ICMS da cesta básica em nova perícia, reformando a basical, porque isso não foi objeto desta atuação. Agora eu estou vendo que o contribuinte teve outras atuações, inclusive deve ter esse crédito indevido. Se for, não precisava nem perícia mandar tirar. Talvez o próprio fiscal tenha feito isso, eu não sei, assim, eu acho que extrapola, porque ele alarga a base de cálculo através de perícia, isso eu entendo que é um reformato em pejos. Mas essa parte, transitando julgado que está aqui, é a aplicação da menor, eu não vejo se há possibilidade de discussão, né? Porque o julgamento não é nulo, ele não contém nenhuma nulidade. Eu entendo que é absolutamente nulo essa disposição desse quesito na perícia, que não poderia jamais ter sido feito. Se não for imputação do contribuinte, não poderia determinar a perícia, certo? A majoração, porque na realidade ela mandou apurar, mas também ao mesmo tempo ela mandou majorar o auto. Se fosse apurado apenas na realidade das operações como deveriam ter sido, o abatimento seria bem maior, só que ela diminuiu o crédito. Mas não há nenhum embargo do contribuinte quanto a essa questão, não há um levantamento, e o recurso se dá apenas pela aplicação da base da perícia, que já foi realizado, o julgamento não é nulo, então eu conheço do recurso do reexame necessário e nego o provimento, mantendo a decisão exarada em primeiro grau. Senhores, alguma discussão? Então, esta é a decisão, né? Algum voto contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame, nega o provimento e confirma a decisão de primeira instância de parcial procedência, com base, né, no novo crédito tributário apurado pela célula de perícia. Esta é a decisão para o último processo da pauta. Assuntos gerais. Então, senhores, eu convido a participarem amanhã da nossa 11ª sessão virtual ordinária do dia 10 de março de 2021, onde teremos dois processos com sustentação oral: Amêndoas do Brasil, processo 3947, auto de infração 2016-19683, da relatoria do Dr. Pierre, e com a participação do Dr. Emerson Travassos Torquato, e o processo de número 4932, auto de infração 2017-0255,
10255, do Beach Park Hotéis e Turismo, também da relatoria do Dr. Pierre, e temos aqui a participação do advogado, Dr. Antônio Augusto Portela Martins. Processo da ICAVEL, da relatoria, acredito, do Dr. Pedro Jorge, estará conosco amanhã. E também Estarei sim, presidente. Também processo do Irmãos Leitão Comércio e Derivados de Petróleo. Então, esta é a nossa pauta para amanhã. Desejo um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.